Vamos lá, terceiro passo, terceira atitude que nós podemos tomar para que nós possamos viver de forma íntegra no meio de uma sociedade corrupta que nós vivemos, né? Diante de uma sociedade decaída que nós vivemos. Terceiro passo. Então nós vemos o primeiro, que é tomar a decisão. Lembra-se de Daniel? Daniel decidiu firmemente, lembram-se disso? No seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Então ele decidiu firmemente. Nós vimos tomar a decisão. Segundo, ver a figura maior. Pensar nas consequências das nossas decisões. Quando eu tomo a decisão, eu tenho que pensar nas consequências. Eu tenho que pensar no que aquilo pode gerar. Então por isso que eu tenho que, antes de tomar a decisão, eu tenho que tomar a decisão o quê? Que meu coração esteja firme. Tomar a decisão de dizer não. E diante dessa decisão, por quê? Porque eu pensei nessa figura maior, eu pensei nas consequências. E terceiro passo, esteja atento às distrações. Esteja atento às distrações. Muitas coisas querem nos distrair o tempo todo. A distração ela é boa quando nós temos um momento de descontração, em que nós estamos, né, diante de estudo, do trabalho. Então eu vou viajar, vou sair um pouco, vou passear, para poder me distrair um pouco, poder descansar um pouco a mente daquele, né, sair da minha rotina diante das situações que se apresentam. Agora, muitas distrações se apresentam diante de nós e Satanás ele é perito em colocar diante de nós situações para nos causarem distrações. E é importante que diante das distrações que se apresentam diante de nós, primeiro que nós venhamos a reconhecer os nossos pontos fracos. Primeiro eu preciso me conhecer. Conhecer quais são as minhas fragilidades, quais são as minhas debilidades, aonde eu tenho, quais são as minhas fraquezas. Então, diante disso, eu começo a analisar aquilo que, de repente, está me tirando, aí sim, a questão do foco, né? Está me tirando o foco e que com relação a Deus, né? Com relação aos princípios, com relação aos preceitos. Né? Esse foco é importante. Lembra-se da questão do foco, né? Que nós vimos a figura maior? Nesse ponto, quando vem a tentação, eu tiro o meu foco daquela situação, desvio o meu pensamento, desvio o meu olhar para que eu possa analisar a figura maior, para que eu possa analisar as consequências. Mas agora, o foco é importante com relação a quando vem as distrações, querendo me tirar do ponto, do caminho que eu estou, querendo me corromper. Então, Tiago, no capítulo 1, versos 14 e no versículo 15, a palavra do Senhor diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera em nós um processo chamado morte. O pecado, quando consumado, gera morte. Então, nós somos tentados pelos nossos desejos, por aquilo que nós desejamos, que nós gostamos, aquilo que nos dá prazer. Por isso que é importante nós nos conheçamos as nossas fraquezas e venhamos a compartilhar com pessoas que são maduras, pessoas que possam nos ajudar, né? Não pessoas que sejam imaturas e fofoqueiras, né? Mas que nós possamos compartilhar com pessoas que possam nos ajudar a vencer aquela tentação, a vencer aquela fraqueza, a vencer aquele vício, né? Enfim, porque cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Então a gente também jogar tudo nas contas do diabo está errado, porque eu e você nós temos a nossa responsabilidade. E ele só atua se eu e você deixarmos, abrirmos, dermos lugar para que ele haja. E ele vai querer entrar, ele vai querer fazer, ele vai querer invadir, né? Mas desde que você dê, como nós falamos no linguajar
evangeliquez, né? Você deu brecha, você abriu no muro um lugar para que ele pudesse infiltrar. Mas tudo começa em nós. Nós somos seduzidos e tentados pela nossa própria cobiça, pelos nossos próprios desejos, que essa nos atrai, essa nos seduz. Então, por isso que nós devemos definir os limites, saber, conhecer, e quando essa cobiça, esse desejo, ele é concebido, é aí que gera o pecado, e o pecado, uma vez gerado, ele produz a morte, né? Gera em nós a morte. Agora, quando nós estamos falando sobre isso, o quarto passo, que é muito importante, é justamente agora quando nós sabemos, reconhecemos essas coisas, que as coisas podem acontecer e nos acometer, agora é a hora de nós blindarmos o nosso coração, blindarmos as nossas emoções. Então, o quarto passo é: guarde o seu coração. A palavra do Senhor diz que de tudo que deves guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Porque o nosso coração, quando nós falamos de integridade, da definição que nós falamos nos primeiros vídeos, nós falamos sobre a questão da inteireza, da questão do ser completo. E é justamente quando o nosso coração está dividido, nosso coração está dividido, né? E nós separamos, né? Então, minha vida espiritual, minha vida na igreja é uma, minha vida secular é outra. Então eu separo, eu estou dividido. A minha espiritualidade, ela não faz parte do todo, e que deve fazer parte, né? Mas quando essa espiritualidade ela está desconexa da minha vida secular, algo está errado, e muito errado. Até porque, como diz a palavra, uma fonte ela não pode gerar dois tipos de água. Ela não pode gerar água amarga e água doce. Ou ela vai gerar um, ou ela vai gerar outro. E essa questão quando nós estamos divididos, né? Isso é justamente porque nós não estamos vivendo em integridade, não estamos sendo completos, não estamos sendo autênticos. Há compartimentos em nosso coração em que os porões da nossa alma, nós guardamos algumas coisas embaixo do tapete, e que nós queremos e guardamos com muito carinho aquelas coisas, porque aquilo para nós gera em nós uma sensação boa, um prazer, algo que sacia as nossas vontades, enfim. Então, aquela parte do nosso coração, a gente fala assim: Senhor, cuida, eu te dou parte do meu coração, mas aquela parte ali deixa que eu cuido. Mas Deus quer que nós venhamos a ter uma vida íntegra de tal forma que todo o nosso coração, porque o Senhor ele não divide espaço com o pecado, ele não divide espaço. Ou o nosso coração é inteiro, ou nós estamos nos enganando a nós mesmos. E estamos querendo achar que podemos viver essa vida dupla, e não podemos. Deus quer o nosso coração por inteiro, amém? A questão da pureza e da impureza, elas não podem conviver juntos. Ou nós somos puros, e a Bíblia fala: aquele que é puro, aquele aquele que quer se santificar, santifique-se mais ainda. Mas aquele que quer se sujar, suje-se mais ainda. Né? Então, porque nós não podemos ter essa divisão em nós. Uma mesma fonte, como eu disse, ela não pode gerar dois tipos de água. Amém? Então, guarde seu coração, guarde suas emoções, cuidado, esteja vigilante com aquilo que você alimenta o seu coração, aquilo que está entrando no seu coração e aquilo que está oculto no seu coração. Peça ao Espírito Santo para que a luz do Senhor venha brilhar em todo o seu ser, em todo o seu coração, para que, se há trevas em nós, que essas trevas sejam dissipadas em nome de Jesus. Amém? Então, quarto, guarde o seu coração. Quinta atitude, e nós vamos parar aqui na quinta, e depois no último vídeo veremos as duas últimas.
ok? Então, quinta atitude, guarde os seus olhos. Guarde os seus olhos. Jó, quando ele diz assim, lá em Jó capítulo 31, versículo 1, ele diz assim: fiz aliança com os meus olhos. Fiz uma aliança com os meus olhos. E que nós possamos ser como Jó, fazer uma aliança com os nossos olhos, porque os olhos, né, os sentidos, eles são janelas de entrada para a nossa alma. Então aquilo que eu vejo, aquilo que eu me exponho, né, uma pessoa que vive dentro de um conceito de violência, né, nós falamos um pouco mais atrás que não é um meio, porque Jó vivia no meio de um povo corrupto, Noé vivia no meio de pessoas corruptas, de uma geração corrupta, mas ele permaneceu íntegro. Então não é um meio que define, mas o meio pode influenciar. O meio não define, mas ele influencia. Ele pode influenciar. E se a pessoa não cuidar, ela pode ser influenciada pelo meio. Então nós vemos que a questão da violência. Pessoas que convivem com muita violência e começam a assistir e ver cenas de violência, ver cenas de morte, aquilo começa a gerar na nossa alma, uma apatia diante da morte, diante da dor, diante do sofrimento, e nós começamos a ficar insensíveis a certas situações. Então são crianças, por exemplo, que desde a mais tenra idade veem pessoas sendo mortas, assassinadas, ou através de situações físicas ali, manifestadas ali diante delas mesmas, ou que se expõe, por exemplo, a filmes. Hoje nós vemos muitos e muitos filmes com relação a isso, ou pessoas que assistem aqueles jornais, ficam se expondo a noticiários que só falam de violência, e isso vai trazendo na alma da pessoa, a nossa alma, a pessoa começa a desenvolver medos. Tem gente que desenvolve síndrome do pânico e tantas outras situações. Tem outros que começam a ficar apáticos, insensíveis, a não se sensibilizar mais com a dor, com a morte, como eu disse. Enfim, por quê? Porque não guardaram os olhos. Porque ficaram se expondo, né? Quem se expõe excessivamente à pornografia, né, se expõe excessivamente ou poucas vezes à pornografia, porque a pornografia ela vai gerando, ela causa dependência, né, assim como a cocaína. E aliás, os efeitos, né, nós até estaremos vendo mais para frente também quando estivermos falando sobre vícios enfim, coisas que nos aprisionam, né? Então nós vamos ver isso mais para frente, pensar sobre isso. Por que a dependência, estava querendo lembrar essa palavra, vícios, a dependência, né, química, né, que isso gera. Então a pornografia ela gera isso e ela vai causar vários danos na alma da pessoa. Então é importante que nós venhamos a guardar os nossos olhos, porque à medida que eu começar a expor os meus olhos, eu estou expondo a minha alma àquilo que eu estou vendo, muitas vezes. Então, por isso que devemos fazer, assim como Jó fez, guardar os nossos olhos e fazer uma aliança com os nossos olhos. Amém? Lá em 1 Tessalonicenses, na carta de Paulo, né, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, ele diz assim: abstende-vos de toda forma de mal, porque os nossos olhos nós devemos desviar. A Bíblia fala que quando nós lidamos com as seduções, quando nós lidamos com a tentação, nós devemos desviar, sair. O diabo nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando se fala de tentação, quando se fala de sedução, eu tenho que desviar, sair, mudar o rumo, porque desvia os olhos justamente daquilo que pode levá-lo à queda. Fuja não só do mal, mas também a Bíblia diz, fuja da aparência do mal, inclusive aquilo que aparenta ser mal, fuja, cuide dos seus olhos, que nós possamos
terminando aqui esse vídeo, que nós possamos fazer uma aliança com os nossos olhos, que nós possamos guardar o nosso coração, blindar as nossas emoções diante daquilo que se manifesta diante de nós. E que o Senhor abençoe a sua vida e que você seja ministrado, que o Espírito Santo possa trazer a sua mente, a sua memória, né? E trazer à luz aquilo que precisa ser mudado, amém? Aquilo que precisa ser restaurado, e que você possa a cada dia caminhar segundo a vontade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.